E as negociações entre Palmeiras e Ramon Sosa esquentaram de novo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre essa história e fala também sobre a chance de uma reviravolta envolvendo Gerson e Flamengo. Bora te atualizar sobre Cristiano Ronaldo e seus números estratosféricos no acordo para renovação de contrato no Al Nassr. Para completar, Igor Coronado discute com o Corinthians a rescisão do seu contrato de forma amigável, falou sobre Fred no Galo, tudo sobre Vasco e a venda da SAF, além das últimas no mercado, bastidores, finanças e a nova pesquisa envolvendo torcidas de futebol no Brasil. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Nessa você deve confiar. Sábado de jogos da Copa do Mundo de Clubes, tem as duas primeiras partidas das oitavas de final, confesso que não consegui apostar para Botafogo e Palmeiras. Jogo muito equilibrado, não tenho a mínima ideia do que pode acontecer. Até por isso a minha sugestão vai na vitória do Chelsea contra o Benfica, a cotação bem legal de R$ 2,22. Estou colocando R$ 50 para voltar em R$ 111. Também estou deixando uma sugestão para a Série D do Campeonato Brasileiro, apostando nos três principais favoritos do sábado. Vitória da Lusa contra o Porto Vitória, vitória do Asa contra o Lagarto e vitória do Gás contra o Maitá. Se esses três resultados confirmarem, meus R$ 100 se transformam em R$ 250 para você fazer sua fezinha e aproveitar exatamente esse bilhete. É bem simples, estou deixando o link no comentário fixo. Você clica, faz seu cadastro lá na Betano e automaticamente esse bilhete aparece para você apostar o valor que quiser. Só é importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Botafogo, que pode não ter o zagueiro Jair para o confronto contra o Palmeiras marcado para 1 da tarde. O Jair apresenta uma sobrecarga muscular e nem sequer participou do treino dessa sexta-feira. Já PVC, comentarista de futebol, revelou o que teria sido dito entre Donnarumma e John, os goleiros de PSG e Botafogo, depois da vitória botafoguense por 1-0 contra os franceses. O Donnarumma teria chegado no John e dito: vocês ganharam a Champions League para estarem comemorando assim. Vale a lembrança de que os jogadores do Botafogo fizeram uma grande festa depois do triunfo por 1-0. Para completar sobre o Botafogo, contar que o clube acertou a contratação do lateral direito Cadu, 19 anos de idade, jogador que pertence ao Remo, empréstimo de uma temporada com opção de compra em R$ 5.200.000. Já Neymar esteve na representação do Santos depois do período de férias. O atleta assinou a renovação de contrato até dezembro e fica na Vila Belmiro. Quero contar também que o São Paulo não vai ficar com Matheus Belém e Pedro Vilhena. Atletas que acabam de voltar de empréstimo, eles estão treinando em separado enquanto esperam por novas ofertas. O Belém é zagueiro e não conseguiu jogar na Chapecoense, enquanto o Vilhena, que é meia, até jogou, especialmente como titular nas primeiras rodadas da Ponte Preta, mas foi perdendo espaço e acabou não ficando na macaca. A saideira do giro de notícias, o Edwin Cetré, atacante colombiano de lado de campo, 27 anos de idade, está de saída do Estudiantes. Anda insatisfeito na Argentina e procura novos clubes, inclusive, de acordo com a imprensa argentina, já há um time brasileiro em negociações. Bora falar agora sobre a mais nova pesquisa envolvendo times de futebol do Brasil e suas torcidas. Você tem alguma mínima ideia de quem é o time mais popular do país? Essa é fácil. O Flamengo segue em primeiro com 20,6% das pessoas que responderam. Corinthians em segundo com 15,9%. O São Paulo é o terceiro dessa relação com 10,1%. Já o Palmeiras em quarto, bem distante do tricolor, 7,8%. Em quase todas as outras pesquisas a gente assiste a Palmeiras e São Paulo bem próximos, inclusive com o Palmeiras à frente do tricolor. Fechando a relação dos primeiros, Cruzeiro e Vasco empatados no quinto lugar com 6 pontos, Grêmio tem 4,6%, Botafogo e Atlético Mineiro 3,6%, o Internacional aparece com 3,3%, Santos 3,1%, Fluminense 2,6%, Bahia e Sport 2,4%, Vitória 1,7%, o Ceará com 1,1% e o Fortaleza com 1%.
queria destacar as maiores variações para cima e para baixo dessa pesquisa na comparação com a pesquisa da Atlas Intel, o mesmo item, o mesmo órgão que havia feito em agosto do ano passado, para vocês entenderem as variações. O Flamengo subiu de 20,1% para 20,6%. O São Paulo teve a maior alta de 7,6% para 10,1%. Não é muito comum, uma mexida de tamanho percentual em tão pouco tempo. Já o Palmeiras foi de 7% para 7,8% e o Cruzeiro de 5,4% para 6%. Já em relação às quedas, o Corinthians caiu de 14,5% para 13,9%, enquanto o Vasco caiu de 6,6% para 6%. Esse Instituto Atlas Intel ouviu 2.069 pessoas entre os dias 20 e 25 do mês. Bora falar agora sobre um investidor avançado no Vasco. Na última quinta-feira, o vice-presidente jurídico do clube, o Felipe Carregal, deu uma entrevista ao meu amigo Fábio Azevedo, que repercutiu pra caramba. A principal frase, a frase que fez enorme barulho, abre aspas, ainda não houve proposta concreta, mas tem sim um investidor avançado. E por avançado ele dizia em relação à fase de análise de documentação financeira. Foi o suficiente para que vários torcedores do Vasco já se imaginassem com um novo dono em relação à SAF do clube. Não é esse o estágio. O que o Felipe estava dizendo é que desde o início do processo, comandado pelo Pedrinho, não houve nenhuma proposta oficial com cifras e algo desse tipo. Mas existem uma série de interessados que assinam o NDI, que é um documento confidencial. Depois da assinatura, esses interessados eles recebem toda a documentação para análise da parte financeira, jurídica, enfim, para eles entenderem um pouquinho da realidade do clube. E segundo o Felipe, há um investidor que já está terminando as análises e avaliações para apresentar num futuro não muito distante uma proposta oficial. Essa oferta deve vir, se tudo correr bem, nas próximas semanas. Não é nada muito próximo de ser fechado, não dá para dizer que o Vasco está em vias de ter um novo dono, ainda um longo caminho, mas ao menos uma discussão um pouco mais quente que já passou das fases preliminares. Só para completar, em relação ao Vasco, contar que o Cruz Maltino se prepara para o retorno do Campeonato Brasileiro e espera anunciar o fico, de forma agora definitiva, de Felipe Coutinho nos próximos dias, talvez no máximo até o dia 7 de julho. Bora falar agora sobre a chance de Fred, ex-jogador da seleção e hoje no Fenerbahçe, virar reforço do Clube Atlético Mineiro, que ele é torcedor do Galo, todo mundo sabe, recentemente inclusive assistiu a um jogo na Arena MRV. Dá para contar que o Atlético fez mais uma tentativa de repatriar o jogador. Essa última conversa aconteceu nos dias mais recentes e contou com as participações do Vitor, que é o gerente de futebol, e do Paulo Brax, o homem forte de futebol atleticano. O Brax foi conversar com o empresário, enquanto o Vitor conversou diretamente com o atleta. Já havia tido também uma investida no mês de janeiro. Dá uma olhada na frase do Fred sobre o tema, abre aspas, tenho conversado com o Vitor desde a janela de janeiro. Meu empresário também falou com o Paulo Brax, mas deixei claro que tem um contrato vigente no Fenerbahçe e agora não seria o momento. Só para vocês entenderem, o contrato do Fred com o Fenerbahçe só se encerra em junho de 2027. E há inclusive a possibilidade de prorrogação por mais uma temporada. Por lá, salário astronômico, completamente fora da realidade atleticana. O Fred tem dado sinais de que pretende, quando voltar ao Brasil, jogar no Atlético, mas isso ainda parece demorar algum tempo. De qualquer forma, é o Atlético marcando o território e deixando bem claro, Fred, quando você quiser voltar ao Brasil, nos comunique para que a gente possa apresentar uma proposta oficial. Quero falar agora sobre as negociações entre Corinthians e Igor Coronado para rescisão do contrato de forma amigável. Igor Coronado tem vínculo com o Timão até dezembro, mas todos os problemas que você pode imaginar existem nessa relação. O principal deles, a questão futebolística, Coronado não conseguiu vingar com a camisa alvinegra. Desde que foi contratado em janeiro do ano passado, 67 partidas, só 7 gols e 5 assistências, muito mais reserva do que titular durante todo esse período. Mesmo com o Garro machucado, Coronado não conseguiu ser o camisa 10 que se imaginava. Para piorar, ele ganha 2 milhões de reais por mês, segundo o maior salário do elenco, só atrás do Memphis Depay. E aí, só para bagunça ficar completa, Corinthians lhe deve cerca de 10 milhões de reais. São 8 milhões em luvas, prêmio pela assinatura do contrato e mais 2 milhões de reais a Rafael Brandino, empresário do jogador, como parte de um pagamento de comissão. Diante desse cenário, o Coronado e o Brandino
procuraram o Corinthians para tentar discutir a rescisão do contrato de forma amigável. Os caras não vão abrir mão de nenhum centavo do que já venceu, mas estariam dispostos a ficar sem receber a grana que o Corinthians ainda tem a pagar pelos próximos meses. Chegaram a dizer que Vasco e Santos têm a intenção de contratar o Coronado. Acho difícil que esse negócio aconteça, especialmente por causa das cifras. Nem Corinthians, não, melhor, nem Santos nem Vasco hoje tem capacidade para investir tanto dinheiro num único jogador. A maior lógica seria de o Coronado voltar para a Arábia Saudita, onde tem enorme cartaz. De qualquer forma, o bom para o torcedor do Corinthians é que essa negociação aconteça o mais breve possível, até porque o Coronado não entrega em campo e certamente economizaria, garantia um enorme alívio na folha salarial alvinegra. Hora de falar sobre Cristiano Ronaldo e os números estratosféricos do seu novo contrato com o Al Nassr. São cifras nunca antes vistas na história do futebol em todos os tempos. Novo vínculo só termina em 2027 e garantirá ao português um salário de 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano. A gente está falando de salários mensais superiores a 100 milhões. Mas não para por aí. Ele também passa a ter 15% das ações do Al Nassr. São 185 milhões de reais de luva, 602 mil reais por gol marcado, 300 mil reais por assistência, 60 milhões de reais se ele conseguir ser campeão saudita, 30 milhões de reais se ele conseguir ser artilheiro do campeonato saudita e mais 49 milhões de reais em caso de título da Champions Asiática. Para completar, 3 motoristas, 4 donas de casa, 2 chefes de cozinha, 3 jardineiros e 4 seguranças. Só para arrematar de vez, CR7 também terá direito a participar da escolha dos jogadores numa nova remontagem do elenco. Foi inclusive o Cristiano Ronaldo quem optou pela contratação do técnico Jorge Jesus, que será anunciado nos próximos dias. Hora de falar sobre o Gerson e a chance de uma reviravolta mais calma. Isso não significa que o meia atacante pode permanecer no Flamengo. O que pode mudar é seu destino. Em vez dele ir para o Zenit, Gerson pode parar na Arábia Saudita, para ser mais específico, no Al Nassr. É que desde que foi contactado pelo Cristiano Ronaldo, o Jorge Jesus, que está muito perto de ser anunciado como novo técnico do Al Nassr, passou a fazer campanha para que o Gerson também se mude com ele para o futebol saudita. A operação renderia a mesma quantia para o Flamengo, 25 milhões de euros, a gente está falando de mais ou menos 160 milhões de reais. Para convencer o Gerson a abrir mão do seu contrato com o Zenit para se mudar para a Arábia Saudita, o Al Nassr topa bancar bem mais do que os 3 milhões e 100 mil reais mensais a que terá direito o meio-campista rubro-negro no futebol russo. Essa definição deve acontecer nos próximos dias. O Gerson pediu para conversar depois da partida contra o Bayern de Munique, jogo marcado para 5 da tarde desse domingo, partida que inclusive deve marcar a despedida de Gerson no Flamengo em caso de eliminação na Copa do Mundo de Clubes. Importante contar também que dinheiro não é problema no Al Nassr. Para convencer Cristiano Ronaldo a ficar, o Al Nassr assegurou que vai montar a melhor equipe do futebol saudita e de todo o continente. Só para completar, destacar que Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam nesse domingo em meio a muito barulho. O Bruno Henrique chegou a dizer que o Bayern de Munique é bem melhor do que o Chelsea, equipe europeia que o Flamengo venceu nessa edição da Copa do Mundo de Clubes. Já o Danilo, jogador da seleção brasileira e ex-Juventus, afirmou que a diferença entre o Bayern e o Chelsea não é tão grande. Foi o suficiente para irritar torcedores do Bayern que invadiram as redes sociais prometendo que o Bayern vai entrar com força máxima para golear o Flamengo nesse domingo. E você, tem palpite para o jogo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero encerrar o vídeo para falar sobre Ramon Sosa. Fui o primeiro a contar, coisa de 15 dias atrás, que Palmeiras e Nottingham Forest já tinham um acerto em relação ao atacante paraguaio de 25 anos de idade, operação de 14 milhões de euros. Ele só não virou reforço do Palmeiras antes da Copa do Mundo de Clubes porque decidiu que permaneceria na Premier League. Só que o tempo passou, o Forest deixou bem claro que não vai utilizá-lo e que se ele não arranjasse clube na Inglaterra, ficaria completamente escanteado. E nas últimas horas, várias publicações no exterior cravam que Palmeiras e Nottingham Forest estão perto de sacramentar a transferência do atacante paraguaio, que curte suas férias em seu país natal. O primeiro a falar nas últimas horas sobre esse acordo foi Ben Jacobs, que é um jornalista da Inglaterra. Ele afirma que o negócio foi fechado em 10 milhões de libras. A partir dessa publicação, muitos outros veículos, inclusive no Paraguai,
dando o negócio como fechado. Palmeiras não confirma nem desmente, até porque está com foco total na Copa do Mundo de Clubes. Tem hoje um jogo valendo 73 milhões de reais. Se o Palmeiras for capaz de eliminar o Botafogo nas oitavas de final, assegura-se entre os 8 melhores da Copa do Mundo de Clubes e também fica com mais 73 milhões de reais de prêmio prometido pela FIFA. Vale a lembrança de que o Palmeiras já faturou, pela participação na primeira fase e a classificação para as oitavas, mais de 140 milhões de reais. Bastante dinheiro em jogo. Sobre Ramon Sousa, a ideia era contratá-lo para jogar na ponta direita ou na ponta esquerda. Ele chegaria inicialmente para substituir Estevão, que se despede do Palmeiras assim que a Copa do Mundo de Clubes terminar, jogador vendido para o Chelsea. Também há preocupação em relação ao Paulinho, atacante que vem sofrendo com dores na canela. Não se descarta que na volta ao Brasil ele passe por um tratamento específico e, se não melhorar, é possível que ele precise passar por nova cirurgia, problema na canela dos mais complicados. Semana de treinos do Palmeiras em Greensboro, de muita concentração e foco. Enquanto isso, enorme festa dos torcedores alviverdes na Filadélfia. O palco do jogo entre Palmeiras e Botafogo foi invadido por torcedores alviverdes, que tem sido a maior torcida brasileira no futebol dos Estados Unidos. E você, que pensa sobre o jogo entre Palmeiras e Botafogo, quem vence, já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir a notícia. Tchau!